Olá, 11 de novembro, 10h34 da noite. Rapaz, teve tanta propaganda de 11 do 11 aí no Instagram, não sei o que. Vocês aproveitaram aí alguma promoção? Se vocês aproveitaram alguma promoção aqui, escreve nos comentários. Eu sou o Marcos, eu sou... Tô começando a minha jornada aqui de criação de conteúdo. Esse vídeo é o vídeo de número 76 da minha série de 100 vídeos em 100 dias. Primeiro bloco de 50 vídeos, eu falei sobre as minhas crenças, os meus valores, eu falei um pouco sobre paternidade, desenvolvimento pessoal e profissional, contei um pouco sobre a minha carreira, falei um pouco sobre paternidade, falei um pouco sobre a minha algumas de minhas experiências, né? E também comecei a descrever a minha jornada rumo ao conhecimento. Essa jornada rumo ao conhecimento é porque eu me coloquei no modo aluno no começo de 2025, voltei a ler, voltei a ler, comecei a escrever e de 2 meses e meio para cá comecei a gravar vídeo todos os dias. E está sendo uma jornada muito bacana. Então, se você tiver a curiosidade de me conhecer um pouco mais, é só voltar lá nos meus vídeos, dar uma olhada lá em algum deles, tá bom? Bom, hoje é dia de vídeo técnico, eu estou fazendo aqui estou falando sobre os Incoterms 2020 e hoje é dia de falar do CFR, que é o Cost and Freight, custo e frete, tá? Esse termo, em primeiro lugar que você precisa saber é que ele só pode ser utilizado no modal marítimo, certo? E quando a gente fala sobre os termos eles designam qual é a responsabilidade de cada participante, né? A responsabilidade do vendedor e a responsabilidade do comprador. E quando a gente cita a questão da responsabilidade, a gente precisa ter em mente duas questões. O primeiro é a responsabilidade do risco e o segundo é a responsabilidade de custos, tá? Então, em alguns casos, risco e custo andam lado a lado, certo? Juntinhos ali. E a transferência de risco e custo passa ao mesmo tempo do vendedor para o comprador, tá? Em outros casos, não. Em outros casos, a transferência de risco ela é feita no momento e a transferência de custo ela é feita em outro momento. E o caso do CFR, ele é um desses casos. Há uma assimetria entre a transferência de custo e de risco. E eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona cada um. E eu vou começar pela parte do risco. O vendedor, lá no país de origem, ele é responsável por tudo. Então, embalagem, manuseio, transporte, desembaraço aduaneiro, ele é responsável por tudo. Ele entrega a mercadoria lá no cais, lá no porto. Quando o terminal, o porto, o cais, né? Ele pega aquela mercadoria e faz o cruze dessa mercadoria para o navio. A partir desse momento, há uma transferência de risco do vendedor para o comprador. Quando a gente vai falar de transferência de risco, a gente basicamente está falando sobre o seguro. Então, vamos supor que o vendedor ele optou por fazer o seguro da mercadoria, então ele vai fazer o seguro dessa mercadoria lá, da fábrica dele, falando só da parte logística, tá? Da fábrica dele até o cruze do navio. Feito o cruze, a responsabilidade de risco é do comprador. O comprador ele é obrigado a fazer seguro? Não, é opcional. Se ele fizer o seguro, ele tem que determinar, tem que falar para a seguradora, ó, seguradora, preciso fazer o seguro internacional dessa carga e o Incoterm que eu negociei com o vendedor é o CFR. Então, a partir daí, a seguradora já sabe que o risco ele deve contar a partir do momento desse cruze do navio, ainda no porto de origem. Né? Claro, não dá para fazer o cruze no meio
no meio do trajeto. Então, a seguradora sabe disso, tá? E com relação aos custos? Com relação ao custo, aí já é diferente. Porque o vendedor, ele é responsável, além de todo o processo no país de origem, incluindo o desembaraço, o vendedor ele é responsável pelo pagamento do frete internacional marítimo e ele é responsável também pelo custo de descarga dessa mercadoria aqui no porto de destino. Tá? A partir do momento que é feito essa descarga, aí a responsabilidade de custo passa a ser do comprador. Então, o comprador tem que desembaraçar a mercadoria, fazer o desembaraço de importação, e ele que cuida do manuseio, do transporte até o destino final. Então, vocês percebem que, nesse caso, o risco, a transferência do risco, é lá no começo, lá quando a carga faz o cruze para o navio, e a transferência de custo é só quando chega no porto de destino final. Tá bom? Então, é importante ter clareza nesse entendimento, para quando o comprador negociar a compra da mercadoria, ele ter ciência de qual pedaço do processo logístico vai ser de responsabilidade dele. Tá certo? Falando de custo. E isso é importante, claro, para depois ele poder fazer simulações de margem, poder saber qual é o valor de venda do produto, né? O valor final do produto aqui não, né? O valor final do produto no país de destino para venda. Então ele precisa fazer todas as simulações para ver se é viável ou não fazer essa operação. Então é importante que ele saiba disso, tá bom? E se você que está aí do outro lado, se está em busca de uma empresa que conhece detalhadamente os Incoterms, pode te ajudar na parte de negociação da mercadoria, te ajuda com o transporte, com a logística internacional, visite o nosso site www.morettilogistics.com.br. Essa empresa ela foi fundada em 2016 por mim, pela minha esposa Juliana e pelo meu irmão de coração Gabriel. Nós três conduzimos essa empresa desde então, só que cada um de nós tem mais de 20 anos de experiência já na área, tá? Então, se você quer contar com essa experiência, entre em contato conosco. Muito obrigado e até amanhã.